Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Dando início aí a mais uma aula acerca de aulas sobre parasitologia. Hoje o tema será sobre toxoplasmose. Toxoplasmose, gente, para quem não conhece, é uma doença que está presente bastante aí em mulheres grávidas, né? E é uma doença que a gente tem que levar em consideração aí quando as mulheres vão fazer pré-natal e também pacientes que têm uma imunossupressão. Bom, gente, essa doença ela vai ser causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Esse protozoário ele faz parte do reino protista, subreino protozoa, a família Sarcosidae e gênero Toxoplasma. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, né, ele vai se encontrar em várias células, né, dos hospedeiros. E quem são os hospedeiros desse parasita? São os mamíferos, né, e as aves. Então são muitas espécies que estão atreladas aí à infecção aí por Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo será o gato doméstico. E essa doença, gente, ela vai ter um caráter oportunista em pacientes imunocomprometidos, tá? Sejam ali aqueles pacientes que têm uma doença autoimune ou aqueles que fazem imunossupressão por determinados fármacos, né? Depois de cirurgias, doação de órgãos, ou também aqueles pacientes acometidos por HIV. Então, eles têm ali uma resposta imunológica mais debilitada, né, do que um outro paciente que não tenha, né, uma imunossupressão. E aí essa doença, né, consegue atingir esses pacientes, né, e causar uma sintomatologia um pouco mais grave. Sobre as características gerais, a gente tem aí, né, que esse parasita, ele tem aí um ciclo heteroxeno, né, com a presença de mais de um hospedeiro no seu ciclo evolutivo, né, e biológico. É uma zoonose, tá? E tem aí a presença em várias espécies de animais. Nos mamíferos, a gente tem aí o carneiro, a cabra, o porco, o gato, né? E também nós, seres humanos, como também, gente, pode estar presente, né, em bovinos. Também está presente aí em aves em geral. E o habitat dele vai variar muito, tá? Ele pode estar em tecidos, em células, exceto nas hemácias, e também nos líquidos orgânicos, como saliva, leite, esperma, líquido peritoneal, entre outros. Também tem uma alta prevalência sorológica, o que vai ser de bastante utilidade aí na hora do diagnóstico. Outra característica super importante é acerca da forma evolutiva, que é o do esporozoário, tá? Essa forma evolutiva, gente, ela não se locomove, diferentemente de outras formas que eu vou falar mais pra frente para vocês. Como eu tinha dito, né, começando aqui pelas formas evolutivas do ciclo, né, sexuado da doença, a gente tem aí os taxoítos, os bradizoítos, merozoítos, gametócitos e ocistos imaturos, tá? Todas essas formas evolutivas vão estar aí no ciclo coccidiano, que está presente no hospedeiro definitivo. E aí, gente, esse hospedeiro definitivo, ele tem aí uma fase assexuada e sexuada da doença, tá? E aí vai depender do habitat dessas formas evolutivas também, e que eu vou classificar para vocês depois. Mostrando para vocês, né, como é a estrutura, né, desses gametócitos e desse ocisto imaturo. E agora falando mais, né, sobre o ciclo assexuado, né, que ocorre nos hospedeiros intermediários. A gente tem aí a presença, né, da forma taquizoíta, esporozoíta e bradizoíta, tá? Que são também infectantes durante o ciclo biológico. Então, são elas que têm um fator aí de transmissão
quando elas são ingeridas, né, por esses hospedeiros. Os taquizoítos, gente, eles têm uma multiplicação rápida e vai ser aí na fase aguda da doença. Os bradizoítos, eles vão aí originar os cistos e estão na fase crônica. Os oocistos estão presentes apenas nos felinos e tem aquela forma arredondada que eu falei anteriormente para vocês. E aqui é só algumas imagens, né, mostrando primeiramente taquizoítos extracelulares, né, que vocês podem ver aí apontado com essas setinhas. Aqui a gente tem um bradizoíto, né, que é essa forma arredondada, né, que são cistos que estão presentes nos tecidos, né, em seu interior tem os bradizoítos. E por último, um oocisto aí, né, gente, que vão ser liberados nas fezes desses felinos. Agora, né, iniciando aí sobre a morfologia, partindo aqui do taquizoíto, eles têm aí um complexo apical, tá, gente? Que é constituído pelo anel polar, essa cavidade conoide, micronemas e rhoptrias. Esse complexo apical, ele é super importante aí na hora que esse parasita tá se adentrando dentro das células. Eles vão aí secretar proteínas e lipídios, né? Se vocês forem ver na literatura e em livros, tá bem descrito isso. E tudo isso vai facilitar a entrada dele, tá? Também a gente tem aí a presença de grânulos densos, o apicoplasto, a gente tem também o microporo, tá? Em volta, em todo esse taquizoíta, a gente tem a membrana plasmática. Ele também tem a presença de um retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né? Um núcleo e também uma mitocôndria. Gente, como eu falei para vocês sobre algumas características morfológicas deles, aqui está bem delimitado sobre a função de alguma delas, tá? Aqui os micronemas têm a função aí de reconhecer e fazer a adesão do parasito nos receptores celulares. As rhoptrias vão aí promover a invasão e internalização deles. Esses grânulos densos, a gente tem aqui a remodelação do vacúolo parasitóforo para a sobrevivência do parasita. E aqui, gente, como eu já tinha dito para vocês, esse apicoplasto, ele é um partídeo responsável pela sobrevivência intracelular do parasita, porque é ele que vai sintetizar aí ácidos graxos, né, para esse parasita poder estar presente aí intracelularmente nas nossas células. Essa forma evolutiva, gente, ela pode ser corada, tá, pelo método de Gienza. Para quem não conhece esse método, ele é muito antigo, né? Ele foi criado em 1945, por volta aí desse período, e aí ele tem a função de colorir algumas partes desse parasito. Ele vai colorir aí o citoplasma, né, desse taquizoíto, que vai ficar azulado, e o núcleo ele fica vermelho. O taquizoíto, gente, ele é uma forma móvel, que vai ocorrer aí essa mobilidade por deslizamento. Tem uma multiplicação rápida por endodiogenia e vai ser encontrado em várias células, tanto do sistema, né, imunológico, quanto também nas células hepáticas, nas pulmonares, nervosas, submucosas, musculares, como também líquidos e excreções. Sobre os tipos de reprodução, a gente tem na forma assexuada a reprodução por endodiogenia no hospedeiro intermediário, a esquizogonia ou merogonia no hospedeiro definitivo. Na forma sexuada, tem aí a reprodução por gametogonia nesse hospedeiro definitivo e esporogonia, que vai ocorrer no ambiente, né, fora desse hospedeiro definitivo. Sobre a morfologia, gente, falando mais, né, desse taquizoíto, a gente vê aí que ele é derivado dessa palavra, né, tax, que significa rápido, mede de 4
a 8 microns, vai estar presente na fase aguda da doença, tem aí aquele formato de meia-lua com extremidades afiladas e forma, né, uma reprodução aí rápida por endodiogenia. São pouco resistentes à ação do suco gástrico e são encontrados no vacúolo das células parasitadas, né, e nos líquidos orgânicos também. Então, aqui nessa imagem a gente tem uma ilustração que está exemplificando uma célula que foi parasitada, tá? Que é, no caso, o neutrófilo. Sobre os bradizoítos, eles vêm de brad, né, que significa lento. Os cistos deles, gente, vai aí variar de 20 a 200 microns. São encontrados em células permanentes, né, de vários tecidos, sejam eles aí o tecido nervoso, ocular, né, na retina, o muscular esquelético ou cardíaco. E é durante, né, a fase crônica da infecção que eles vão estar presentes nesses tecidos. Eles são encontrados dentro do vacúolo parasitóforo, né, de uma célula, e aí ela que vai ter aí essa membrana em fórmula de cápsula, que é, no caso, esse cisto tecidual em volta do bradizoíta, tá? Então, ele fica aí no interior desses cistos. Eles vão se multiplicar lentamente, né, dentro desses cistos por endodiogenia e endopoligenia e permanecer viáveis por vários anos. A parede, gente, do cisto, ela vai ser resistente e elástica e vai isolar os bradizoítos da ação dos mecanismos imunológicos dos hospedeiros. Então, ela tem aí esse fator de proteção para os bradizoítos. E aqui mostrando para vocês como essa forma, né, de cistos com bradizoítos no seu interior que estão bem definidos nessa imagem. Esses cistos, gente, eles vão variar dependendo da célula parasitada e também do número de bradizoítos no seu interior. Por isso, gente, que eles podem variar de 20 a 200 microns. São frequentemente, né, encontrados na fase crônica da doença. Entretanto, né, gente, eles podem ser encontrados também na fase aguda. O ocisto, ele tem aí essa forma de resistência, são produzidos nas células intestinais dos gatos, eliminados na forma imatura junto com as fezes, e aí tem também o processo de esporulação no ambiente, em que cada ocisto, né, vai ter 2 esporocistos com 4 esporozoítos, né, dentro desses ocistos, como está sendo mostrado aí nessa imagem inferior. Nessa imagem superior, gente, é só mostrando para vocês, tá? Nessa figura A, a gente tem aí um ocisto imaturo. Na figura B, a gente tem um ocisto esporulado. E aqui a gente tem aí a transmissão desse ocisto. Sobre o ciclo evolutivo, gente, começando aqui, né, sobre algumas características tanto do ciclo assexuado quanto sexuado, a gente tem aí, né, que a forma assexuada, o parasita ele vai estar em vários tecidos, né, dos diversos hospedeiros, e na fase sexuada ou coccidiana, ele vai estar presente nas células do epitélio intestinal dos gatos. Como é que ocorre essa fase assexuada, né, no ciclo evolutivo? Ela vai ser advinda da ingestão de ocistos maduros contendo esporozoítos, taxoítos presentes no leite, bradizoítos presentes na carne crua, e aí quando tem essa ingestão, vai ocorrer uma intensa multiplicação intracelular e esses parasitas vão se instalar no epitélio intestinal. Vão se diferenciar para taxoítos e penetrar vários tipos celulares com aí a formação daquele vacúolo parasitófilo e se multiplicar por endodiogenia. Depois, gente, vai ocorrer um rompimento celular com liberação, né, de novos taxoítos no sangue e linfa. Aí vai ser na fase aguda da doença. Nesse período aí, né, que ocorre esse processo,
o hospedeiro vai desenvolver uma imunidade, eliminar, né, as formas extracelulares, tá? Onde vai ser aí taquizoítos que são eliminados tanto do sangue, linfa, órgãos viscerais, e vai promover uma diminuição do parasitismo por essa razão. E aí, gente, quando tem todo esse processo, né, a doença está evoluindo para as formas intracelulares ou forma cística, né, que são os bradizoítos, e aí já estão na fase, né, crônica da doença. Agora, na fase coccidiana, né, do ciclo, que ocorre dentro dos hospedeiros definitivos, a gente tem aí, né, que ele é caracteristicamente presente aí nas células epiteliais do intestino delgado desses gatos e ocorre, né, pela ingestão de oocistos com esporozoítos, né, que foram eliminados por outros felinos, bradizoítos, né, presentes na carne, tanto de roedores quanto aves, que a gente sabe que são fonte de alimento para felinos. Taquizoítos também presentes no leite, né, como vocês viram, que eles estão presentes em líquidos e excreções, então ele pode ter sim um fator de infectante para esses hospedeiros definitivos. Depois disso, gente, vai ocorrer uma penetração no epitélio intestinal do gato, uma multiplicação por merogonia e endogeogenia, formação aí de uma forma que é chamada de meronte, que vai estar no vacúolo parasitóforo e conter os merozoítas. Esse meronte ele vai se romper, liberar esses merozoítas, né, que vão infectar outras células e se diferenciar para as formas sexuadas, que são os gametócitos, tanto masculino quanto feminino. Quando ocorre, né, todo esse processo, vai ter uma produção, né, de microgametas e macrogametas, que aí são a derivação aí advinda dos gametócitos, né, tanto masculino quanto feminino. A liberação desses microgametas, né, gente, que são masculinos, eles vão estar intracelulares, né, e quando eles saem dessas células, eles conseguem fecundar os macrogametas e aí eles vão produzir o zigoto ou ovo. Quando ocorre, né, esse processo, tem uma formação de uma parede cística, né, em volta desse zigoto, que é justamente a produção do oocisto. E quando ocorre um rompimento celular, esse oocisto ele vai ser liberado imaturo nas fezes desses animais. Quando ele cai no solo, vai ocorrer o processo de esporogônia, que é a maturação e embrionamento em 4 dias, tá? Que é a esporulação. E aí ele vai ter, né, no seu interior os 2 esporocistos com 4 esporozoítos. Esse oocisto, gente, ele tem uma viabilidade de 12 a 18 meses, tá? E aqui demonstrando a imagem para vocês, que tá descrito tudo que eu já falei, né? E tem uma ilustração aí bem explicativa sobre esse ciclo evolutivo, tá? Que é tanto dos hospedeiros intermediários quanto do definitivo. No caso aqui a gente viu, né, que eles podem estar se contaminando por oocistos, né, maduros, por taquizoítos e cistos, tá? Mas é bom se atentar também para que a transmissão congênita, que ela vai ocorrer pelas formas, né, de taquizoíto ou bradizoíto, tá? Aqui no gato, né, gente, como vocês viram, né, todo aquele processo, né, da fase assexuada, né, que vai originar os merozoítas e se diferenciar, né, nos gametócitos, né, tanto masculino quanto feminino, vão dar origem ao oocisto, né, que vai cair ali naquele ambiente e assim ter poder contaminador, né, para outros hospedeiros. E aqui, gente, é só outra imagem que está mais resumida e que mostra também aí o processo, né, desse ciclo, tanto nos hospedeiros definitivos quanto nos intermediários. Sobre a transmissão, gente, essa doença ela pode ser transmitida por mais de 300 espécies de animais, né, sejam eles mamíferos ou aves. Vai ocorrer, né, pela ingestão de oocistos
Esses oocistos, gente, eles podem estar presentes ali naqueles ambientes, né, que foram liberados pelas fezes, né, daqueles gatos, ou também pela transmissão aí advinda dos vetores mecânicos, tá? Que pode ter vindo através do vento, também pelos insetos, né? Como eu já descrevi para vocês em outras parasitoses, tá? E o fato de os felinos cobrirem suas fezes com a areia vai aumentar as condições, né, desse oocisto sobreviver. Também, gente, outra característica aí de transmissão é a ingestão dos cistos na carne crua ou mal cozida, especialmente de porco e carneiro. Então, carne tem que ser bem cozida, tá? Para poder evitar essa doença. E aí, a ingestão de taquizoítos no leite, né? Também são outra forma de transmissão. A gente sabe aí que a gente se alimenta de leite, né? Tanto leite de vaca quanto de cabra. Então, é importante a gente ter um cuidado a mais em relação a isso e não ingerir leite cru. Também, gente, está presente aí, né, pela ingestão de saliva. Tem uma deposição também dos taquizoítos na mucosa vaginal e também junto com o esperma. E uma transmissão congênita ou transplacentária, tá? Que vai ser transmitido, né, pelos taquizoídos na fase aguda, né? A mãe transmite para o feto. Ou também, gente, as formas bradizoítas que vão estar no tecido ali daquele endométrio da mulher. E aí, por ação mecânica, eles acabam se rompendo e atingindo o feto. A patogenia, ela vai depender da imunidade, tá? Assim como várias outras doenças. E aí ela pode ser assintomática ou até, né, gente, ter casos de levar à morte. As formas da toxoplasmose, a gente tem a congênita ou pré-natal, a pós-natal, a ganglional febril aguda, ocular, cutânea, a cérebro-espinhal ou meningoencefálica e a generalizada. Na primeira, né, que é a pré-natal, a mãe, né, gente, na fase aguda da doença, ela pode, né, tá transmitindo essa doença para o bebê. E aí, as alterações, né, que podem ocorrer definidos por trimestre, tá? No primeiro trimestre, gente, acarreta, infelizmente, o aborto da criança. No segundo trimestre também tem aí a possibilidade, né, de haver aborto ou nascimento prematuro, tá? Em que o bebê pode ter anomalias, como a síndrome de Sabin. E aí, gente, tem a corioretinite, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas, retardamento psicomotor e alterações no volume craniano, que aí vai definir aí se o bebê pode ter uma macro ou microcefalia. No terceiro trimestre, gente, a criança ela pode nascer normal, né, caso seja transmitido, né, para ele, ou também ele pode estar assintomático e apresentar a doença após o parto. Quando o bebê nasce, né, e está infectada, acontece aí uma forma grave da doença, que vai ocorrer um comprometimento ganglionar, promover uma icterícia, hepatosplenomegalia, né, aumento do fígado e baço, edema, miocardite, anemia e lesões oculares também. Nos imunosdeprimidos, gente, que, por exemplo, né, os pacientes com HIV, vai ter uma patogenia muito grave e vai ter sintomas aí de febre, dor de cabeça, alterações, né, das funções cerebrais, né, como confusão, letargia, alucinações e psicose, perda da memória e coma. Então, são coisas muito graves, né, para esse paciente que talvez já estava acometido por alguma outra doença e pela imunodepressão dele, né, do sistema imunológico, dificultou ainda mais e agravou a situação dele. Aqui é uma imagem mostrando para vocês calcificações, né, como eu descrevi. Aqui a gente tem calcificações intracranianas, aqui umas cicatrizes, né, que são dentro da retina, e também lesão aí do disco óptico também.
Por último, a gente tem aí, né, a presença de cistos, né, do Toxoplasma gondii dentro da retina. E agora mostrando para vocês um quadro, tá, que eu tirei aí de um estudo. A gente percebe, né, que além daquelas alterações que eu descrevi anteriormente para vocês, pode ocorrer um espessamento placentário, uma calcificação hepática também, esse polidrâmio, que é no caso o aumento, né, do líquido amniótico, pode ocorrer um derrame pericárdio, esplenomegalia e crescimento intrauterino restrito. Além dessas, né, alterações, a gente tem aí a ascite e também o derrame pleural, que também pode ocorrer, infelizmente, tá? Caso ocorra essa toxoplasmose congênita. E aí, parâmetros importantes para a gente detectar, né, se a pessoa tem ou não, né, a doença, é acerca aí das imunoglobulinas, tá? Que é IgG e IgM. No caso aqui, gente, da IgG e IgM negativos, a gente tem aí um paciente que não foi acometido pela doença, tá? Mas ele pode estar susceptível, então ele precisa fazer práticas preventivas para não adquirir. No caso da IgG negativa e IgM positiva, né? Esse paciente está aí no período de infecção aguda da doença. Com IgG positivo e IgM positivo também, a gente tem uma infecção recente ou aguda. E já no caso, né, de IgM positivo e IgM negativo, a gente tem a infecção crônica, né, e imunidade, né, já presente nesse paciente. Então, como é que a gente faz o diagnóstico, tá? Na forma aguda, eles fazem a pesquisa desses taxoítas, né, que vão estar presentes nos líquidos, né, que são liberados, né, tanto no leite, sangue, líquido, enfim. E tem ali a realização de um esfregaço, que vai ocorrer aí a coloração pelo método de Giesa. E aí, gente, como eu tinha dito para vocês, né, caso tenha a presença de taxoítos, vai colorir ali a região do citoplasma dele e do núcleo. Na forma crônica, a gente tem aí a biópsia, que vai ter aí um corte histológico, né, tanto de gânglios quanto fígado, baço, músculo, e eles vão ser corados por hematoxilina eosina. No caso dessa biópsia, gente, ela é mais indicada para se pesquisar os bradizoítos, tá? Que estão na forma crônica da doença, porque são justamente essas formas que estão ali nos tecidos. Já no caso, gente, dos testes imunológicos, a gente vê aí a detecção, né, daqueles anticorpos que eu falei para vocês. No caso do IgM, eles vão aparecer na primeira semana de infecção com um pico de até um mês e indicar um quadro agudo, tá? Já a IgG, a gente tem uma infecção aguda, né, ou crônica, tudo vai depender aí do IgM. E no caso, para a gente detectar se o paciente passou para a fase crônica da doença, a gente faz uma análise de 2 amostras com intervalo de 3 semanas para ver se houve aumento dos índices, né, desse anticorpo. O pico dele é de até 2 meses depois da infecção. E também tem a pesquisa de GA, que ela é detectada, né, em uma reinfecção recente e vai ter níveis elevados por no mínimo 26 semanas. Os métodos sorológicos, gente, tem aí o ELISA, imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta, aglutinação em látex, o teste, né, Sabin-Feldman, que é no caso o método Giesa, e outra importante característica que a gente tem que se atentar é o falso positivo para IgM, né, em pacientes aí que têm anticorpos antinucleares e também o fator reumatoide. Então, eles não necessariamente estão com toxoplasmose, tá? Mas vai ter um IgM positivo lá no teste, o que pode dificultar no seu diagnóstico.
Nas mulheres grávidas, né, tem aí a detecção por imunofluorescência ou o ELISA, tá? Para IgM, o ELISA reverso para pesquisa de IgM específico, a imunofluorescência para IgG em 2 amostras no intervalo de 1 a 3 semanas, né? Que justamente tem ali a verificação da elevação dos índices. E também, gente, ver se o título, né, de imunofluorescência para IgG, né, deu de 1 para 1000. Se ele deu esse valor, ok, tá? Não precisa prosseguir a avaliação. Ou também, né, se ele tiver dado negativo juntamente com IgM, né, que significa que o paciente não teve contágio pela toxoplasmose. Já na congênita, tem a pesquisa de IgM e IgA no soro do recém-nascido, tanto por imunofluorescência quanto por ELISA. E na toxoplasmose ocular, gente, vão comparar os títulos, né, de anticorpos no humor aquoso, né, por meio da parassintese, e também no soro sanguíneo através do ELISA. E aí, eles vão detectar, né, se essa concentração, tanto de IgA quanto de IgG, no humor aquoso, é maior que no soro, tá? Necessariamente ela precisa ser. Outros exames, né, podem ser feitos, como os exames neurológicos, tá? Como ressonância magnética e tomografia computadorizada. Também, gente, pode ser feito um PCR. Agora, falando do tratamento para vocês. Essas drogas, gente, elas vão atuar naquela fase aguda da doença, tá? Que é na proliferativa de taxoítos e não será na forma cística, tá? De bradizoítos. Então, ela vai tratar apenas na fase aguda da doença, nos casos de toxoplasmose ocular e também nos casos de indivíduos imunocomprometidos que estejam com toxoplasmose. Tem que se atentar também, né, que o uso prolongado dessas substâncias, né, são tóxicas. Então, a gente tem aí os fármacos, né, como a sulfadiazida e pirimetamina, com as suas indicações, tá? A sulfadiazida é de 100 a 125 miligramas, né, por via oral e vai ser usada aí de 2 a 4 semanas. A pirimetamina, a gente tem aí o uso dela de 75 a 100 miligramas, né, por 10 dias. E aí, gente, com a continuação do tratamento, né, vai se reduzindo as doses. Nas formas oculares, né, da toxoplasmose, tem a associação de antiparasitários e merticortem, cloridatos de clindamicina, sulfadiazida e merticortem também. E aí eles alcançam uma porcentagem de 93%, né, de cura. Então, é uma porcentagem alta. O controle, gente, como é que eu evito essa doença, né? É evitar, né, gente, tá consumindo um leite cru, carne crua, mal cozida de qualquer animal. Lavar bem as mãos, né, com contato com felinos, antes do manuseio dos alimentos. E também, gente, se você tem algum animal doméstico, né, e troca ali aquela caixinha de areia, tem que ter um cuidado também. Controle na população de gatos, manuseio e descarte adequado das fezes, né, desses gatos, alimentação, né, desses gatinhos por meio da ração ou carne cozida, cobertura dos tanques de areia, né, se eles não estiverem em uso, exame e acompanhamento sorológico das gestantes. E por último, gente, deixo aí com vocês uma questãozinha que é super fácil, só para testar os níveis de conhecimento de vocês, tá? Eu vou ler para vocês e quero que vocês deixem a resposta nos comentários, tá bom? A toxoplasmose, gente, ela é uma parasitose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, também conhecida como a doença do gato. Ela pode ser assintomática ou causar lesões na retina, evoluindo para cegueira, além de graves problemas no miocárdio, fígado e músculos. Pode ser adquirida ou transmitida congenitamente, o que acarreta abortos ou nascimentos de fetos mal formados.
O protozoário parasita causador dessa doença pode infectar a maioria dos animais de sangue quente, como bois, porcos, carneiros, cabras, gatos e aves. Estima-se que a toxoplasmose ocorre em pelo menos 1/3 da população humana mundial, principalmente em locais quentes, úmidos, com condições sanitárias desfavoráveis, devido ao efeito favorecedor dessas condições ambientais na maturação dos ocistos depositados no solo pelos animais contaminados, conforme o ciclo de vida do parasita esquematizado a seguir, que está presente aqui nessa imagenzinha. Sobre essa doença, um estudante fez as seguintes afirmativas. Primeiro, o agente etiológico da toxoplasmose é o gato. Segundo, o agente transmissor da toxoplasmose é o protozoário Toxoplasma gondii. Terceiro, a toxoplasmose pode ser evitada não se comendo carne mal passada. E, por último, a quarta afirmação, a falta de saneamento favorece a penetração de larvas do toxoplasma através da pele dos animais de sangue quente. Então, é correto afirmar o que se afirma apenas em... Então, gente, é uma questão muito fácil. Quero só testar o conhecimento mesmo de vocês. Por favor, respondam ela e comentem para eu saber se vocês acertaram ou não. E aí, gente, concluo esse vídeo, tá? Deixando aí aberto, né, os comentários para vocês deixarem suas dúvidas, caso vocês tenham. Tenham bons estudos, tá? Nessa quarentena é super importante, né? E, por favor, se inscreva no meu canal, né? Que estou pensando em fazer mais vídeos, né? Sobre várias disciplinas para poder auxiliar aí os estudos, né? De outros estudantes, assim como eu, que estão aí na área da saúde, tá? Deixa aí, né? O seu joinha, ative o sininho. E no mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo